Revista Cangaço Rock Informativo. Edição especial. Bandas cearenses. SOH. Entrevista. Pergunta: e vocês já devem estar acostumados a serem chamados de banda clássica do underground cearense pelo tempo de existência. Porém, como vocês podem definir a atual fase da SOH? Realmente, embora não seja a nossa banda mais antiga, vínhamos da Insanity, de 1989, a SOH já está completando 26 anos em 2023. Daí, acho que o termo aclássicos vem mais pelos componentes do que pela banda. A SOH surgiu lá em 1997 como um projeto paralelo da Insanity da Obscure, já que o Amalson Ximenes foi cofundador, junto comigo. Depois de alguns anos, com a saída dele, com o fim da Insanity e com a entrada do George Friso, a SOH passou a ser nossa banda principal. E assim foi por praticamente 2 décadas. Todavia, por várias questões pessoais, principalmente minhas, desde 2017 a banda já desacelerando e parando com turnês, a fim de me voltar mais para questões familiares. Tivemos um momento bastante impactante, no final de 2017, com a saída do nosso ex-baterista, como reflexo dessa polarização político-ideológica que já tomava conta do país. Mesmo tendo continuado com outro batera, Edu Lino, já vínhamos fazendo menos shows. Em 2019, com a saída do Edu, eu e George decidimos voltar a ser um projeto. Já que eu sou originalmente baterista, nós compomos e gravamos tudo em casa, e convidamos algum baterista amigo para fazer shows. Nos últimos shows temos contado com o Mardonil Malheiros, Obscure, que é um baterista fantástico e um grande amigo nosso. Pergunta: e desde o álbum Cerco de Ódio as músicas com letras em português foram o grande diferencial? Em que momento vocês sentiram essa necessidade? Bruno Gabay: e há muito tempo já tínhamos intenção de fazer músicas em português, pois muitos fãs nos pediam e há várias bandas gringo brasileiras que cantam em português, sem contar que 2 de nossas grandes influências, que são o Ratos de Porão e o Dorsal Atlântica, também cantam em português. Juntou-se a isso o momento político e social em que o Brasil vem passando desde 2017, pois sempre escrevo sobre as desgraças que nos rodeiam, tentando passar alguma mensagem para que as pessoas reflitam. E queria falar para nosso público de forma mais explícita e direta sobre assuntos que são bem nossos aqui do Brasil. Por isso, primeiramente as músicas do Cerco de Ódio, e agora mais 2, no Split Medieval Trauma. E a repercussão tem sido muito boa, tanto que continuaremos mantendo mais letras em português nos nossos próximos lançamentos. Pergunta: no mesmo passo da questão anterior, como funciona o processo de composição e gravação da banda? É mais confortável compor com letras em português ou em inglês? Bruno Gabay: e eu componho praticamente tudo na SOH. Letras e músicas. De vez em quando, o George me manda alguma música ou letra. Antes passávamos as músicas nos ensaios para o resto da banda, e cada um dava suas opiniões. Assim, moldávamos as versões finais das músicas. Atualmente, eu componho e gravo tudo em casa, mando pro George, ele escuta, depois a gente se junta para ele me passar as ideias dele e a gente finaliza. Quanto às letras, eu sempre fui mais acostumado a escrever em inglês, talvez por uma influência maior e mais forte das bandas de metal, mas de uns tempos pra cá, tenho tido cada vez mais inspiração para escrever em português. O que posso dizer de diferença é que, em português, para nos comunicarmos claramente com o público, temos que escrever as palavras certas, para não gerar dupla interpretação, principalmente porque hoje em dia uma palavra errada gera cancelamentos em redes sociais em alta velocidade. Aliás, escrevi sobre isso em 2013, em Repelling Rumors, do Animalize. You take the whole life to build your image, but rumors can destroy it all in seconds. Você leva uma vida toda para construir sua imagem, mas boatos podem destruir tudo em segundos. Pergunta: o lançamento mais recente da banda foi em conjunto com os caras da Guru, do Paraná. De qual banda partiu a iniciativa e qual a importância de um lançamento em formato split? Bruno Gabay: a ideia veio originalmente do George. Já acompanhávamos o trabalho da Guru e conhecemos o Kiko, baterista deles, desde os tempos que ele tocava no Deranged Insane, quando fizemos nossa primeira turnê no Sul, em 2005. Assim, o George fez o convite e eles toparam na hora. Só foi o tempo de as 2 bandas terminarem as composições e gravar. Desde a ideia até a prensagem sair, foi mais ou menos 1 ano. Achamos que fazer um split com bandas de estilos parecidos e de cidades ou países diferentes ajuda bastante, no sentido de divulgar mais as bandas, espalhar o material mais rápido e ratear as despesas.
principalmente quando conseguimos parcerias com vários selos para distribuir. Pessoalmente, prefiro o split somente com duas bandas, pois possibilita colocar mais músicas em um único CD, e fica com menos cara de coletânea. Por ser uma banda com tempo longo de estrada, vocês percebem alguma transformação positiva no underground cearense? Bruno Gabay. Desde o final dos anos 90, o underground cearense vem se mostrando um dos mais produtivos e com algumas bandas de melhor nível de qualidade do país. Na minha opinião, geramos muitas bandas que se tornaram conhecidas em todo o país, mesmo com a distância em relação ao eixo RJ-SPMG. Tivemos uma importante contribuição da loja Rock Shop, nos anos 90, e da Associação Cearense do Rock, desde aquela época, com o Forcaus, que entrou no roteiro dos festivais pesados em nível nacional. De lá para cá o intercâmbio com bandas de todo o país cresceu muito e também muitas grandes bandas nacionais, e mesmo bandas internacionais, vieram tocar aqui, chegando ao ápice com a vinda do Iron Maiden em 2016. Nesses últimos 4 anos de desgoverno, com a economia indo pro buraco e o dólar nas alturas, tudo agravado pela pandemia, tivemos um impacto também na cena underground, com casas de shows fechando e bandas deixando de fazer turnês, de lançar material novo ou mesmo encerrando as atividades. Atualmente, passado o auge da pandemia e com a reabertura dos espaços para a realização de shows, a geração atual de bandas, junto com algumas veteranas, vem voltando à ativa e outras bandas novas já voltam a surgir, novos lançamentos saindo e acredito que um novo bom momento está por vir. Pergunta: fala pra gente qual foi o momento mais especial dentro da trajetória da banda? Bruno Gabay. Eu tenho que destacar igualmente 2 momentos. A nossa primeira turnê na Europa, em 2009, que foi uma experiência inesquecível, pelo fato de estarmos realizando um sonho de tocar no velho continente, em vários países. E nossa turnê pela América do Sul em 2016 junto com o Extreme Noise Terror, que é um ícone do crust, grindcore mundial, e uma de nossas primeiras influências. Em especial mais pelo fato de eu ter cantado junto com eles em 3 shows da turnê. Me colocaram até como ex-membro da banda na Enciclopédia Metallum. Pergunta: o que o futuro reserva para Siege of Hate? Bruno Gabay. Nosso próximo álbum já está praticamente pronto e vamos gravar este ano. Diferentemente dos últimos 2 lançamentos, vai trazer mais influências de death metal e um clima mais sombrio, também reflexo do que vivemos nesses últimos anos e para onde o mundo vem caminhando. A banda continua viva, já temos 2 shows agendados para breve e vamos seguindo, à medida do que for surgindo pela frente. Revista Cangaço Rock Informativo. Edição especial. Bandas cearenses. Renegados. Entrevista. Completando 30 anos de estrada bastante produtiva, por sinal, a Renegados se coloca como um grupo de linguagem universal, transitando pelo rock, blues, jazz fusion, old music, mas sem abrir mão da música brasileira, em especial das raízes nordestinas. A formação atual tem Ricardo Pinheiro, bateria e voz, Romualdo Filho, contrabaixo, e Celso Silva, percussão, e Marcelo Renegado, guitarra e voz, que nos deu a palavra nessa entrevista. Renegados. Pergunta: vamos retroceder essas 3 décadas e lembrar como tudo começou. O que os inspirou a montar essa banda? Resposta: como quase todas as bandas de rock, começamos a tocar na garagem, a nível de curtição, e depois o negócio foi ficando sério. Ensaiávamos das 7 horas da manhã à meia-noite, todos os dias. Os vizinhos adoravam. Só teve uma vez que recebemos uma reclamação por telefone, e então, como bons adolescentes rebeldes, estendemos os ensaios em 1 hora. Depois disso nunca mais ninguém reclamou. Bom, brincadeiras à parte, depois dessa etapa, no início dos anos 90 começamos a tocar em vários bares e casas de shows da cidade. O primeiro foi um local em Messejana, chamado Bar IP, gerenciado pelo nosso primo Ézio Pinheiro. Esse local foi feito em homenagem a outro bar já existente em Mossoró, RN, de mesmo nome, Irmãos Pinheiro, fundado pelo nosso avô Ercílio Pinheiro, que era poeta repentista cantador de viola, em sociedade com seus 2 irmãos Joaquim e João Pinheiro. Nesse novo bar, em Messejana, começamos a tocar, e rolaram diversas festas com bandas de rock, e também festivais de cantoria com muitos repentistas. Inclusive uma dessas ocasiões tivemos a presença do poeta Patativa do Assaré, que também conhecia o nosso avô. Começamos bem novos.
A primeira experiência musical foi mesmo nesses ensaios, junto ao meu irmão Ricardo na bateria e ao Dinil no contrabaixo, um vizinho amigo de infância que morava em frente de casa. Nessa época a banda se chamava Rockabilly Gang, entre 1987 e 1992. A primeira formação com o nome de Renegados, a partir de 1993 era Marcelo Renegado, guitarra e voz, Ricardo Pinheiro, bateria e voz, Paul Lee, contrabaixo, Alex Billy, percussão. Pergunta: dentro do caldeirão que é a Renegados, temos rock, blues, psicodelia e regionalismo. Esse caldo vem lá do começo da banda, ou os ingredientes foram sendo adicionados ao longo do tempo? Resposta: sim, nós tivemos uma formação diversa, e desde o início transitamos por várias linguagens musicais. Mas sem dúvida essas influências foram sendo melhor adicionadas ao repertório no decorrer do tempo. Pergunta: vocês costumam participar de editais culturais, já tendo inclusive vencido alguns? Qual a importância das políticas públicas na área de cultura para uma banda de rock? Resposta: já entramos em editais de circulação que são muito interessantes para o intercâmbio cultural em outras cidades e regiões. Em outro edital fizemos tiragens de CDs, e também gravamos uma espécie de DVD em estúdio. As políticas públicas são muito importantes para todas as áreas culturais. Não apenas as bandas de rock, mas as artes em geral são beneficiadas quando contempladas por essas iniciativas. E esse é um investimento onde todos saem ganhando, tanto pelo fato de dar vazão à produção cultural de artistas alternativos e independentes, como a população em geral também por ter o acesso à informação. Um país só avança verdadeiramente quando investe na expansão da cultura de seu povo. Pergunta: com uma trajetória tão longa, rica e constante e, consequentemente, tantas histórias para contar, já pensaram em produzir um documentário sobre a banda? Ou quem sabe um livro? Resposta: por enquanto temos apenas um mini-doc, mas temos sim projetos para um documentário mais abrangente e quem sabe um livro para o futuro em breve. Pergunta: os 2 primeiros CDs, Sem Fronteira e A Essência, foram gravados ao vivo durante apresentações da banda. Isso fez parte de um planejamento ou foi uma oportunidade que a banda agarrou para poder registrar e lançar o material? Resposta: bem, o Sem Fronteira funcionou como uma espécie de disco de apresentação, e foi oportunamente gravado em shows ao vivo, em linha direta. Hoje está fora de catálogo, virou item de colecionador. Hoje temos em catálogo o primeiro disco, A Essência. Gravamos também um CD ao vivo no anfiteatro do Centro Dragão do Mar e estamos com outros projetos a caminho. Pergunta: já os 2 álbuns seguintes foram gravados em estúdio. Como foram essas experiências? Resposta: o Além dos Rótulos foi gravado em um home studio e foi editado e masterizado por mim. Foi bem prazeroso porque serviu também como uma espécie de aprendizado nessa outra área de produção. Já o Pra Se Sentir Vivo foi gravado no Casa de Ensaio Estúdio, do nosso amigo Rock Ney Mota, onde estive também ligado diretamente com a produção, edição e masterização. Pergunta: já fizeram algum show fora do estado do Ceará? Resposta: já tocamos em Belém do Pará. Fizemos também em estados vizinhos como o Rio Grande do Norte e Paraíba. Tocamos em São Paulo, junto com Pingo de Fortaleza durante a tour de lançamento do seu disco Prata 950, do qual também participamos como artistas convidados. Pergunta: a indefectível Kombi amarela é muito mais que um meio de transporte da Renegados, é um ícone do rock cearense. Resposta: sim, a Cavernosa já está conosco há pelo menos 20 anos. Ela tem nos acompanhado em diversas situações, nos transportando para vários shows em Fortaleza e arredores. Foi adquirida a partir de nossas economias. É um carro valente e guerreiro, não costuma nos deixar na mão em perrengues. Como é um furgão de carga, pela legislação temos que transportar os equipamentos na parte de trás e os passageiros na parte da frente. Quando ela não está em serviço, coloco um colchão na parte de trás e ela vira minha casa ambulante. Já em viagens muito longas, dependendo do local e da logística, usamos outros transportes como ônibus, avião, etc. Caixão, entrevista. Pergunta: na sonoridade apresentada pelo Caixão, é possível perceber uma ambientação atemporal,
uma viagem através da instrumentação, imposta em cada faixa. Quais são as inspirações? Resposta: satisfação, cangaço. Então, a gente escuta muita banda do final da década de 60 e 70, dentro do que chamavam de proto-heavy metal, occult rock e psicodelia. Esses gêneros vêm forte nas composições, porém, não temos como ser altamente fiel a eles, sem sermos dessas décadas. Sempre rola um certo experimento, que, querendo ou não, passeia por coisas que você absorveu durante todo o seu tempo, quando se está criando algo. Pergunta: em 2019 saiu o primeiro EP, auto-intitulado. Um material produzido de forma simples, mas que nos teletransporta a uma vibe acid jazz, com sonoridade da mais alta qualidade. Sempre foi a intenção do Caixão nos proporcionar tal sentimento? Resposta: sim. Sintetizou bem o que queríamos passar no EP. A intenção sempre é essa mesma, só que ali estávamos muito focados na psicodelia do Nordeste. Hoje em dia acredito que expandiu mais os horizontes, só que dentro da proposta. Pergunta: ainda em 2019, saiu o primeiro material físico, o Split Abismo Caixão, em fita cassete, pelo selo pernambucano Resistência Underground Distro e Prod, com uma tiragem limitada em apenas 50 cópias, com a faixa Candelabro. Como foi o lançamento desse material? Resposta: então, todo o nosso material foi lançado pelo Eric, da Resistência Underground. Esse material, em específico, foi ideia do Pedro Pony, Abismo, Violator, ser uma música de cada lado, e já nasceu com esse lance de ser tiragem mínima, sem falar que sempre funciona e ninguém sai no prejuízo. Pergunta: sendo o Caixão um projeto composto por músicos de bandas com grande projeção como Echoes of Death e Adam Yuf, Carcará, Void Tripper e Monkey Boy, já chegou em transformá-lo em banda? Resposta: desde o começo, rolou uma tentativa de ser uma banda. Ficou sendo projeto por conta de não querer muito compromissos e não afetar as outras bandas na época. Decidimos que em 2020, com a entrada do Ângelo na bateria, Anastácio na guitarra, e somando em 2022 o Rafão no baixo, se firmaria uma banda. Pergunta: Da Porta ao Sumiço foi seu último registro, feito em meio ao caos imposto pela pandemia da Covid-19. Vocês abordam outras sonoridades tais como Jovem Guarda, Mangue Beat e Heavy Metal. Com esse nível de diversidade sonora, podemos esperar novos elementos nos projetos futuros? Resposta: o próximo álbum tá uma mistura desse EP citado, só que um pouco mais pesado, mas ainda com passagens instrumentais, mirando em trilhas sonoras. Acredito que pela proposta de nos inspirar em bandas da década de 70, existe muitas possibilidades. Pergunta: o Caixão tem disponibilizado seus trabalhos em fita cassete. Existe a possibilidade de termos algo em vinil ou CDs nos próximos anos? Resposta: os planos é que saia em cassete, CD e vinil. Estamos nos organizando e nos alinhando com selos interessados para que possamos lançar nesses formatos e com uma tiragem maior. Plastique Noir. Em entrevista. No início da década de 2000, o Dragão do Mar, na praia de Iracema, fervia nos fins de semana, e por lá a cultura gótica estava tomando forma. No noise 3D e vibes diversas, a Plastique Noir começava a adentrar no underground, e que logo mais tarde se tornaria um dos maiores nomes do pós-punk gótico no Brasil. Pergunta: conte pra gente como tudo isso começou, as influências e como iniciaram dentro do subterrâneo. Resposta: então, o Plastique começou a ganhar forma definitiva um pouquinho depois desse contexto aí que você descreveu, embora muitas das condições descritas, tipo TV União, Lan Houses, Noise 3D, etc., de fato ainda rolavam. Eu e o Márcio éramos colegas do curso de publicidade da UFC, e vivíamos os rolês do Benfica intensamente. O Daniel também perambulava por ali, divulgando flyers dos shows que ele produzia na Casa do Peixe, e sempre que a gente se trombava, o encontro rendia 2 horas de papo sobre cenário, sons e outras confabulações.
Mais ou menos na mesma época, ele e Márcio trampavam numa produtora de audiovisual e faziam filmes trash, mas o começo mesmo foi comigo e o Márcio rascunhando coisas no violão na esquina do antigo prédio dele, matando uma garrafa de uísque barato direto no gargalo, e ali surgiram Desire Ordizes e Silent Shout, por exemplo. Não tínhamos baixista e o Daniel se ofereceu para ocupar o posto provisoriamente, esse provisoriamente está durando até hoje, desde o primeiro ensaio, que, aliás, rolou onde trampamos até hoje, no home studio dele. O Max foi o último a chegar, e todos já éramos fãs da antiga banda dele, a Rebel Rockets. Pergunta: qual o porquê de o Plastic Noir não ter estourado ainda? A localização geográfica seria um fator determinante para tal ou vocês não têm essa visão tão comercial da coisa? Resposta: o Plastic perdeu uma janela importante ali pelos idos de 2009 a 2011, que foram os últimos anos em que o rock ainda tinha uma relevância junto à massa, no sentido de ter uma conexão com o público jovem e de pautar comportamento, estética etc. Isso foi sendo engolido pelo funk, trap e outros gêneros que, de alguma forma, preservam um apelo, um certo teor alternativo a de contestação, de fuga da normatividade. Teríamos que ter ido para SP de vez, mais ou menos como Jonata e os Selvagens à procura de lei fizeram. Não animamos, por algumas razões, e hesitação, BOS nas vidas pessoais, lifestyle muito porra louca que levávamos por aqui, zona de conforto sedutora, já que nunca tivemos que correr atrás de shows, também o fato de todos termos carreiras paralelas etc. Também acho que demoramos para investir em sons em português, coisa que daqui para frente vai ficar cada vez mais presente. Acabamos de chegar no TikTok, mais uma vez, com atraso, e estamos tentando entender a plataforma. A ideia daqui para frente é lançar mais singles e menos álbuns. Dinheiro a gente tem feito, até, mas pouco. Costumo dizer que o Plastic Noir virou nosso hobby de luxo, paga uns boletos estratégicos do mês, mas não garante nossa vida full. Operamos no verde financeiro desde ali por volta de 2012, mas é um verde clarinho, meio apagado, quase branco, haha. Não compro muito esse papo de a tudo é possível, limites são uma ilusão, puta conversinha tóxica de coach. Mas também podia não ter dado em nada. Pergunta: Fortaleza hoje vive um cenário gótico intenso, com muitos rolês e muitas caras novas, tendo uma renovação bem interessante. Como você visualiza todas essas transformações rolando em sua cidade? Resposta: com gratidão, também. Vivi para ver o Benfica virar um bairro gótico por excelência, às vezes com baladas simultâneas no tema. O Léo, a Juju e o staff deles da Underdark foram cruciais para isso. Os 10x DJs também. Na época do Dança das Sombras, era um parto para que cada festa acontecesse e havia longos hiatos sem nada, também. Hoje tem uma coisa muito parecida com cena, na terminologia, e é verdade mesmo, nunca pensei que fosse viver para ver. Toda semana brota uma banda nova, um palco novo, casas não góticas oferecendo demanda espontaneamente para essas bandas, DJs mirando exclusivamente na subcultura. O transplante do rolê alternativo pro bairro também foi uma chave importante, que animou o pessoal, proporcionou encontros, motivou projetos, formações musicais e iniciativas estéticas. Nisso a gente deu sorte, porque parte das razões para que isso tenha acontecido vieram do poder público e do empresariado da Night que insistiam no modelo ultrapassado dos early 2000s, então o público por si só talvez não tivesse conseguido tocar essa migração. Esse êxodo do bem é de volta para casa, para um recorte do espaço da cidade com nosso DNA dissonante, misterioso, pensador, que só o Benfica proporcionaria, longe e livre dos gringos, da playbosagem e desse projeto decadente porém cheiroso, e muito nojento, de uma Fortal à miamesesca. Obscure, entrevista. Considerada uma das mais importantes do cenário de death metal do Ceará, a banda se formou em 1989 pelos irmãos Amaldson, guitarra, e Jolson Ximenes, baixo. Desde então,
tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do metal cearense. Dividiram o palco com nomes consagrados do gênero, inspirando outras bandas locais a seguirem o mesmo caminho. E se isso já não fosse o bastante, a atuação de Amaldson junto à Associação Cearense do Rock tem servido de voz para músicos e outros profissionais que fazem do rock o seu ganha-pão. Pergunta: vamos começar com o pé na porta. O que a Obscure vai trazer pra gente em 2023? Daniel: estamos há bastante tempo com as músicas prontas para um novo full-length, e a ideia é concluir as gravações no segundo semestre. Enquanto isso, devemos lançar um material ao vivo de um show tocando Overcast na íntegra. Pergunta: como vocês conseguiram viver nesse período complicado de pandemia? Amaldson: tivemos muitos encontros online, porque não tínhamos condições de fazer atividades presenciais. Neste período lançamos 2 vídeos, relançamos o Overcasting, participamos de lives de festivais online. Fizemos o que estava permitido, dentro do possível. Pergunta: a Obscure apareceu com uma proposta ainda inédita por aqui, e muito pouco abordada mundialmente, que foi a incorporação de um tecladista a uma banda de death metal. Enfrentaram alguma resistência na época? Amaldson: o teclado surgiu de uma necessidade na época. As composições foram feitas com arranjos que possibilitaram a incorporação desse instrumento. Teve também outro fator, que foram 2 mulheres que passaram pela banda e tocavam teclado. Daniel: buscamos incorporar influências que estavam surgindo no death metal do início dos anos 90 e fomos aprofundando isso. As referências eram pouquíssimas e de certa forma isso foi positivo, desenvolvemos uma identidade. Pergunta: atualmente, a banda voltou a ser um quinteto. Como vai ficar o som da Obscure de agora em diante? Amaldson: o som vai ficar mais cru, pesado e mais direto. Embora continue melódico e denso. Pergunta: como vocês têm visto a recepção ao relançamento do Overcasting? E por que decidiram fazer esse relançamento em especial? Amaldson: a ideia do relançamento foi do Alcides Barney. Ele já tinha comentado comigo outras vezes que gostava muito do Overcasting, e inclusive havia assistido ao nosso show em Recife, em 1999. Conversamos muito sobre esse relançamento. Surgiram mais 2 parceiros, a Vertigem Discósia no Poison Records. O Alcides foi responsável pela nova arte. Nós regravamos 2 músicas, que também se transformaram em videoclipe e lyric video. O material também foi remasterizado. O resultado final ficou muito legal. Nós inclusive temos um show baseado nesse álbum, que estamos apresentando em editais e espaços culturais de Fortaleza. Pergunta: como vocês avaliam a contemporaneidade de Overcasting hoje? Há algo que, felizmente, devo pontuar, tenha ficado datado, ou continuamos revendo alguns dos mesmos problemas abordados à época? Amaldson: é um álbum que foi composto ou escrito numa determinada época, mas muito atual em se tratando de temas como crises existenciais, a fome, o despotismo que fazem parte do contexto atual. A sonoridade também soa atual. É um álbum que mistura melodias, climas com peso e velocidade, que traz muito bem o que é o metal, o death metal, o atmosférico e o grindcore. Pergunta: como vocês avaliam a cena, e o que mudou, em termos de patrocínios, preconceito, qualidade musical, entre a primeira edição do Overcasting e hoje? Amaldson: devo dizer que quando foi concebida a primeira tiragem, nós fizemos o melhor, utilizamos todos os recursos que estavam ao nosso alcance. Escolhemos um estúdio que gravava e mixava bandas de metal na época. E também um cara que trabalhava com masterização em Fortaleza, o Érico Baima. Na parte gráfica, utilizamos o que estava na nossa mão. Isso em 1998. Em 1999, relançamos o álbum. Melhoramos a qualidade do encarte e da arte. Presentemente, buscamos o mesmo caminho. O material foi remasterizado pelo Paulo Eduardo do Ruído 111 Studio, que é referência em gravações do estilo.
E o Alcides Barney, que dispensa comentários, refez a arte. Pergunta: como foram os trabalhos da Associação Cearense do Rock neste tempo de pandemia? Amaldson: no período pandêmico, nós realizamos 2 edições do Forcaus, no formato virtual, bem como edições do projeto Sexta Rock, no Centro Cultural Belchior. Também me dediquei à campanha solidária do Sindicato dos Músicos Profissionais no estado do Ceará, do qual sou diretor-presidente. Foram 2 anos de arrecadações e distribuições de cestas básicas, materiais de higiene e de limpeza e auxílios em dinheiro para a categoria que foi impactada pelo fechamento de bares, restaurantes, barracas de praia, centros culturais e teatros. A classe musical esteve muito vulnerável nesse período. Pergunta: recentemente vocês participaram de compilações da Secret Service e Armadillo, tocando elogiadas versões de clássicos de bandas como Motörhead, Black Sabbath e Iron Maiden. Todas elas grandes bandas, mas não exatamente alinhadas com o death metal, e é aí que vocês brilharam. Estão satisfeitos? De qual outro nome vocês ainda gostariam de tocar uma versão? Amaldson: fizemos o melhor que podíamos fazer, o que estava dentro das nossas possibilidades. Gostamos muito do resultado. Por enquanto, estamos focados nos próximos shows, Abril Pro Rock, Forcaus 2023, e no novo álbum. Daniel: da minha parte acho que o trabalho que fizemos com essas versões ficou extremamente satisfatório. Não pensamos em trabalhar em outras versões por enquanto. Pergunta: e também já receberam homenagens? A versão da Tundra, que é uma banda cujo som é mais voltado para o hardcore, ficou fantástica. Como é essa sensação? Amaldson: a música Factory em Sarcasmon foi gravada por 2 bandas, Trunda e Facada, e nós nunca fizemos uma versão em estúdio dela. Já vi muitas pessoas comentarem que é o clássico da banda. Vê-la ser interpretada por 2 bandas cearenses, de amigos que também nos acompanham há muitas décadas, é gratificante. Daniel: a SOH também fez uma versão para uma música nossa, que nunca lançamos, que é a Ridiculous Dignity. Este projeto é aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Lei nº 18.012 de 1º de abril de 2022. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Capítulo 9, artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.